Seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde eu tô aqui de frente com você, se você está me vendo, não só me ouvindo, para compartilhar algo da palavra de Deus que eu creio fielmente que vai edificar a sua vida. Grande parte da minha jornada, eu gostaria que alguém pudesse dar conselhos práticos, me dar instruções com princípios, óbvio, da palavra de Deus. Então, a igreja de segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida, é justamente eu, de alguma forma, contribuir para a sua caminhada com o Senhor. E hoje eu quero compartilhar sobre um Deus que muda histórias. É fascinante quando nós pegamos a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, o quanto existem detalhes preciosos. Eu quero compartilhar um texto que está no primeiro livro das Crônicas, eu até estou abrindo aqui, no capítulo 4, no versículo 9 e versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Na continuidade diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Em meio ali a tanta genealogia, e muita gente acaba pulando essas partes, né, da palavra de Deus, mas a genealogia tem a sua importância. Por exemplo, é interessante, né, o contexto que a genealogia é utilizada justamente para redistribuição de terras, para saber a linhagem sacerdotal. Então, genealogias são importantes. O livro das Crônicas foi escrito ali depois do cativeiro babilônico e é importante a compreensão sobre o que o texto quer nos falar, né? Porque você vê ali, se você pegar o livro das Crônicas e ler, tu vê que tem muita, né? E fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Realmente estar ali retratando ali, né, as genealogias. Mas quando chega na história de Jabes, há uma pausa aqui, né? Como não? É realmente Deus quer falar algo aos nossos corações através da vida de Jabes. Jabes, ele recebeu esse nome da sua mãe, que significa dor, sofrimento, tristeza, ruína. Imagina só você ser chamado de dor. Ô fulano, o que causa dor? Então, naquele tempo, né, o nome ele definia o futuro profético de uma pessoa. Por exemplo, o próprio nome de Jesus, Yeshua, né, o Salvador. O nome de Jabes era uma constante lembrança de sua dor. Foi dado pela mãe, diferente ali, né, das genealogias onde o pai nomeava o filho. Dessa vez foi a sua mãe que o nomeou, expressando então, de certa forma ali, vergonha, desprezo, insuficiência, inutilidade. Agora, veja comigo, né? Vamos entrar um pouquinho aqui na história de Jabes. Se coloca no lugar. Você vê ali que, diante das pessoas, Jabes não era importante. Ele é limitado, então, por essa marca ali, né? O mundo dele gira em torno dessa identidade de dor. As pessoas o tratam, né, o rejeitam, é o desprezado, o fracassado. Ele não tinha nada que o considerasse diferente. Se você pega ali a genealogia, não tem ali nomes ou famílias importantes, nem uma certidão de nascimento, podemos dizer assim, importante. Ela não valia, né, praticamente nada aos olhos humanos. Mas, diante desse caos todo, o que Jabes faz? Diante do caos que você está vivendo, ou você já viveu, o que você fez ou o que você fará? É importante as reações que nós temos diante daquilo que está acontecendo. Ninguém consegue ter uma vida longe dos problemas, ou longe, né, de um retrato ali, de muitas vezes ter vivenciado experiências traumatizantes. Mas nós todos temos algo nas nossas mãos que Deus nos permite, que é uma oportunidade de recomeço. Mas como recomeçar? Talvez recomeçar indo para as drogas, talvez recomeçar focando no dinheiro, vou mudar a minha história porque agora eu vou ganhar mais dinheiro, recomeçar utilizando de meios ilícitos. Como que eu mudo algo que me marcaram, me definiram? Jabes poderia entrar em alguns exemplos que eu dei, mas ele não faz isso. Como que ele faz? Ele
tem um posicionamento de oração. A oração silenciou a dor. Jabes, ele, primeiramente, ali que o texto não começa descrevendo a sua dor, mas afirmando que ele era o mais ilustre do que os seus irmãos. A sua distinção, então, não vinha ali porque, da sua família, porque ele deixou um legado, nada disso, mas Jabes invocou o Deus de Israel. Veja, em 3.500 anos de história, Deus ele não está focando em Noé, Abraão, Moisés, mas nessa parte Deus desejou focar em Jabes, declarando então o mais ilustre entre os irmãos, porque ele ora. Veja, a primeira atitude de Jabes, que a Bíblia faz questão de registrar, a atitude dele é orar. Diante de muitas situações, talvez tu tenta sempre resolver da sua forma. Mas a gente pode aprender aqui com Jabes que tem a maneira correta de resolver as situações que nos sobrevêm. O que ele faz, então? Ele confia em Deus. Ele sabe que a fonte de resolver a vida dele não está em pessoas, não está no dinheiro, não está nas circunstâncias, não está em oportunidades. Na verdade, ele pode desfrutar de uma mudança vindo de alguém, mas este alguém é o próprio Deus. Ele então não fica amargurado, triste ou depressivo diante da sua história. Embora sentir isso não quer dizer que seja errado, agora permanecer nisso é um grande erro. Jabes ele faz uma busca agora, uma busca diretamente para Deus. E o que ele faz nesse momento? Ele ora. Veja, a oração de Jabes em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, consiste em alguns pilares fundamentais. Primeira coisa, se me abençoares muitíssimo. Jabes via em Deus a sua única esperança. Ele não tinha o nome, direitos, nada a se agarrar, mas ele entendia que Deus poderia o atender. Ele ora ao Senhor, então, dizendo, Senhor, venha com o teu favor. Senhor, venha e vem com a sua graça, que eu me encontre em Ti. Ele ora assim, que os meus termos se ampliem ou que as minhas fronteiras se alarguem. O que Jabes ele estava dizendo é que ele não queria viver uma vida achatada, uma vida diminutiva, escravizada. Mas, na verdade, ele estava expressando o desejo de expansão, o desejo de... ele ora com ousadia. Ele poderia dizer, já que eu sou assim, eu vou morrer desse jeito, mas não. Diante de Deus, ele se posiciona pedindo. Ele pede ali, Senhor, que a Tua mão vá comigo, E se a Tua mão for comigo, ele está dizendo que ele deseja a presença de Deus em todo momento. Então, não só isso, Ele está nos ensinando que diante de um sucesso, ou diante daquilo que a gente pode almejar, o cuidado que nós temos que ter é de permanecer com a presença de Deus, porque o favor que abriu a porta veio de Deus, e o que nos faz manter com a porta aberta também vem de Deus. Jabes, ele ora também, não só ali que a sua mão, mas ele ora assim, e fizeres que do mal eu não seja afligido, ou praticamente o que Jesus ensina, mas livre-me, livrai-me do mal. Quer dizer que ele está orando para que o coração dele permaneça protegido. Ele ora pelos problemas que virão, ele ora para que a santidade permaneça ao longo do tempo. Por que eu estou ministrando sobre Jabes? Porque nas reações que temos, muitas vezes a gente faz as escolhas erradas. E Jabes nos mostra que é possível, diante de um caos, diante de uma marca, diante do que as pessoas estão falando, é possível a gente encontrar mudanças reais na nossa vida. Só que só existe uma só maneira. A oração de Jabes, ela silencia a dor, ela amplia seus horizontes. A oração de Jabes traz a mão de Deus para o acompanhá-lo. E a oração de Jabes impede dele cair nas tentações. Veja, o que eu quero propor para você aqui é te apresentar esse Deus que mudou a história de Jabes, que mudou a história, por exemplo, de uma mulher samaritana em João capítulo 4, que vai buscar água, mas encontra aquele que dá água e água que nunca deixa de jorrar, a fonte de água viva. Ou, por exemplo, aquele endemoniado da região de Gadara, todo destruído, sem dignidade, andava fazendo algazarras na cidade, irado, bravo. A Bíblia diz que ele era acorrentado ao cemitério. Quando alguém o encontra, ele tem a sua vida transformada. Ou como, por exemplo, Zaqueu,
Zaqueu é um cobrador de impostos, odiado pelo seu próprio povo, mas quando ele encontra alguém, tem a sua vida transformada. E você pode dizer, então, que alguém é esse? Será que é uma mulher? Será que é um homem? Será que é um novo casamento? Não. Será que é o gerente de um banco? Não. Será que é alguém que empresta um dinheiro? Não é isso. Na verdade, todos eles tiveram suas vidas transformadas através de Jesus. O próprio Jabes encontrou o favor de Deus e desfrutou de uma mudança. Sabe, Jesus é o verdadeiro homem de dores. Jabes tinha essa marca, mas na verdade quem sofreu a maior tristeza ou a maior dor para nos tirar dessa vida de dor foi Jesus. Jesus Cristo, aquele que é capaz de mudar a sua vida. E talvez você está me ouvindo e diz assim, pastor, eu já sei disso. Mas por que tu preferes ainda ou tu está recorrendo ainda a tantos lugares, pessoas, momentos para mudar a sua vida, sendo que aquele que pode mudar só está aguardando um posicionamento seu? Qual é a sua oração? Que possamos clamar nessa madrugada, orando ao Senhor, para que o Senhor abra as portas do céu e que você encontre favor e principalmente que o próprio Deus possa transformar a sua vida, porque Ele pode. Basta você orar como Jabes orou. Não sei o que você está passando, mas você pode hoje fazer como Jabes fez. Orar ao Senhor, invocar o Deus Todo-Poderoso, e o seu nome é Jesus. Vamos orar? Meu Deus, obrigado. Eu oro agora, Senhor, pela vida dos meus irmãos, para que eles encontrem mudanças reais. Senhor, Tu és aquele que muda vidas. E que o Senhor o abençoe cada um que está aqui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.